convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas não morre. Então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando mais uma vez, cantando mais uma vez este refrão desse salmo de hoje. Feliz o homem caridoso e prestativo. 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 Todas as vezes que nós saímos de casa para vir à igreja, para vir ao santuário, é para estarmos com Jesus, é para que nós entremos em comunhão com o Senhor, é para que a gente entre em Jesus para escutar a sua palavra, o seu ensinamento, para nos sermos perdoados, para experimentar dele a cura, para que depois de ouvirmos, de sermos perdoados, de ouvir a sua palavra, nós vamos entrar em comunhão com o Senhor. Nós vamos deixar com que o Senhor penetre profundamente em nossa vida, na comunhão. Vamos tornar uma pessoa com Ele, para que saindo daqui, nós realizemos as obras de Deus. Realizemos tudo aquilo que Cristo coloca dentro de nós. Nos tornamos uma pessoa com Ele. É para isso que Deus nos traz aqui. A gente morre para os nossos pecados e a cada missa a gente ressuscita para uma vida nova. Todas as vezes que você vem ao templo, vem à casa de Deus, vem estar para estar com Jesus, é para você morrer, porque aqui este altar torna para nós como que aquele dia, o dia do sacrifício, né? Torna o local do sacrifício de Cristo para nós. Aqui torna o monte onde Cristo, o Calvário de Cristo, para que assim a gente morre com Ele e ressuscita com Ele saindo daqui. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Morremos para a vida velha, entregamos tudo na mão do Senhor, para a gente voltar para casa uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova. E é para isso que Jesus te trouxe aqui, para você fazer esta graça e permitir que esta graça aconteça na sua vida, aconteça na sua história. Por isso, quando nós saímos de casa, é para encontrar com Jesus. Hoje você veio aqui para encontrar com Jesus na história, como São Lourenço encontrou. Como ele disse àquele bispo, quando o bispo estava indo para a morte, o bispo estava caminhando lá do bispo São Lourenço, e ele disse ao bispo Sisto: olha, bispo, seu bispo, mas o senhor vai me deixar para trás? Eu não posso ficar para trás. Eu tenho que ir com o senhor, eu sou o seu diácono. Ele falou: olha, hoje você não vai, mas daqui 3 dias você vai encontrar comigo. E 3 dias depois ele morreu realmente, foi martirizado. Ele não sabia o que estava aguardando, mas tanto ele amava aquele papa, nem bispo de Roma, mas o papa, tanto que ele amava, que ele quis, o seu bispo, quis morrer com ele, quis morrer com o seu bispo. Mas para a gente ver assim que quando as pessoas nos amam, elas estão dispostas a ir conosco nos lugares mais difíceis e morrer conosco,
para mostrar o amor dela por nós. Então, este é o amor que hoje o Senhor está dizendo. O que você está semeando hoje no coração das pessoas? Ele diz que se você semeia, é o que você vai colher. Se você semeia com largueza, alegria, paz, amor, bondade, carinho, você também vai receber com largueza. Se a gente semeia em pequenas doses, é o que a gente vai receber. É o que nós estamos semeando no coração do outro, é o que a gente vai receber. Se a gente semeia também tristeza, a gente vai receber muita tristeza. Tem gente sofrendo porque tem semeado tristeza, né? Aquilo que a gente semeia é o que colhe. A gente pode até receber de graça, porque tem gente que dá alegria para o outro de graça, né? Tem gente que não se deixa machucar pela situação do outro, mas ele dá com alegria, mesmo que às vezes ele não recebe. Tem gente que sabe dar porque recebeu, ele não recebe da pessoa, mas recebe de Deus. Tem pessoas que recebem tudo de Deus e dá para os outros, e vai fartando os outros com aquilo que ele recebe de Deus. Ele não espera do outro, mas recebe de Deus. E Deus, colocando no coração, ele distribui. Por isso ele está dizendo, aquilo que você semeia, porque você vai semear aquilo que você recebeu de Deus, né? Quanto mais eu recebo de Deus, mais amor eu vou ter para dar para o outro, mais paz eu vou ter. Nós vamos estar usando aquilo que está lá em Gálatas 5, né? Os frutos do Espírito Santo nós vamos sair distribuindo abundantemente em volta de nós. Nós vamos contagiando os outros com o fruto do Espírito Santo, que é alegria, paz, afabilidade, temperança, caridade, né, alegria. Tudo isso nós vamos distribuindo. E é o que vai contagiar o coração do outro. É o que vai contagiar a vida do outro, que vai trazer à vida do outro a plenitude da sua alegria. Então nós precisamos dar para o outro aquilo que nós queremos que o outro hoje receba. Aquilo que eu quero receber de Deus, eu quero dar também às pessoas, né? É a regra de ouro de Jesus, né? O bem que eu quero para mim, eu vou fazer para as pessoas. Esta é a riqueza hoje que o Senhor está. Mas Ele está dizendo, quem dá com alegria, recebe com alegria. Porque você vai contagiar a pessoa e ela vai te dar com alegria. Se a gente não dá com alegria, a gente também não vai receber. Às vezes a gente vai dando tristeza, amargura, sofrimento, raiva, mágoa, decepção. E por isso, a gente não quer, no meio de um espinheiro, achar alegria. Fica difícil, muitos de nós sofremos, porque às vezes a gente vive no meio de um espinheiro dentro do nosso coração. Vive como aquele que está cheio de espinho. Qualquer coisinha está explodindo, está triste, está brigando, está xingando, está reclamando. Então, por isso, nós precisamos, mais do que nunca, pedir a graça de Deus para nós, a riqueza de Deus para nós nessa dimensão, para que nós possamos contagiar as pessoas com tudo isso. E hoje Jesus diz, né? Essa é graça. Se o grão de trigo que está em você não morre, não cai por terra, não morre, ele não produz fruto. Então, eu vou plantar, ele tem que morrer, eu tenho que morrer muitas vezes para alguma coisa em mim, para que o outro tenha vida. Às vezes eu tenho que morrer, silenciar minha boca, eu tenho que silenciar o meu coração, tenho que silenciar os meus desejos. Às vezes eu tenho que ficar calado diante de uma situação que a vontade era xingar, ficar bravo, reclamar, falar alto, né? Às vezes eu tenho que silenciar. Por que às vezes dá muita confusão dentro da nossa casa, como dava na minha também, nas nossas casas, né? Porque às vezes o marido chega em casa e ele veio de lá, às vezes, né, destemperado, porque a gente briga porque a gente está destemperado, né? A gente, quando está temperado, a gente não briga. Mas às vezes quando a gente está destemperado, a gente, por qualquer coisinha, a gente discute. Qual que é a coisa mais difícil da nossa vida? Controlar os nossos temperamentos. Não é fácil controlar. Não é fácil domar os nossos temperamentos. Às vezes, esse temperamento colérico, que às vezes a gente quer explodir por pouca coisa, né? Tem aquele que tem o temperamento melancólico, qualquer coisinha está destruído, se sente arrasado, se sente abatido, se sente desanimado, sente vontade de morrer, né? Porque quando a pessoa está melancólica, qualquer coisinha, ela sente a pior pessoa do mundo, sente desejo de desistir de viver e quer morrer. Então, olha, como que é difícil controlar o desejo até da nossa tristeza, né? Também
Como é difícil controlar o desejo, né, da gente sair por aí, largar tudo, fazer tudo que dá na cabeça e sair por esse mundo afora e fazer tudo que os pagãos fazem, fazer aquilo que as pessoas fazem, ser desonesto, mentiroso e sair por aí gastando tudo que tem, né, a vida de qualquer jeito, a vida que não tem compromisso, né, às vezes a vida de uma pessoa sanguínea, né, que quer saber só de festa, de se divertir, né? Ou também como é difícil controlar os nossos temperamentos do fleumático, daquele que às vezes coloca uma linha aqui, tem que passar todo mundo em cima da linha, não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda. Se tira alguma coisa do lugar, reclama. Se a pessoa não faz do jeito que ela quer, ela reclama. Se não faz como ele gosta, reclama. Se a comida está um pouquinho salgada, reclama. Se está um pouquinho sem sal, reclama. Se está muito doce, reclama. Se está sem doce, reclama também. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se está muito quente, reclama. Então, tem umas pessoas que vivem assim, né? Nosso temperamento descontrolado é uma loucura na nossa cabeça, né? Tudo a gente vê defeito. Então, uma pessoa que tem os temperamentos descontrolados, é assim, tudo tem defeito, né? Por quê? Porque não se deixou controlar o temperamento, não plantou a semente ainda da graça de Deus no coração, por isso está descontrolado. Quem que vai dar controle dos nossos temperamentos? O Espírito Santo. Só Ele pode controlar. Só Ele pode domar esse ímpeto. Só as graças de Deus, só os mandamentos de Deus podem controlar os nossos temperamentos. Pode controlar o nosso emocional. Só em Deus. Só em Deus a gente consegue domar por causa do temor de Deus. Por que nós estamos vendo que o nosso mundo está indo de cabeça para baixo? Porque o homem perdeu o temor a Deus. De todos os dons do Espírito Santo, o mais importante é o temor a Deus. Porque se eu tenho o temor a Deus, eu vou ter temor de pecar, de fazer as coisas erradas. Por que nós estamos descontrolados? Porque se perguntar aqui, eu nem vou perguntar. Qual que é os 10 mandamentos, porque a gente vai passar vergonha. Eu acho que a maioria já esqueceu. Se perguntar aqui alguém, você sabe os 10 mandamentos? Ai, meu Deus do céu, qual que é mesmo? O primeiro? O segundo? O terceiro? Aí se for perguntar o quarto, o quinto então, ao sexto. Aí pronto, aí vai ficar difícil, né? O sétimo, e aí vai. Tem gente que chega lá e já nem fala mais. Padre, eu acho que eu pequei contra o sexto, o quinto, o quarto mandamento. Já nem sabe o nome mais. Já numera. Já está dando número, né? Olha como é que a gente vai vivendo, né? Porque a gente já vai tão assim que a gente está ficando numeral. Tudo é número para a gente, né? Então nós estamos vendo que às vezes nós vamos esquecendo os mandamentos. Por que a gente está pecando? Porque a gente não tem mais os mandamentos no nosso coração. Às vezes até a gente sabe, mas ele não está mais dentro, ele não controla mais nosso controle emocional, a nossa vontade, ela é controlada pelos mandamentos de Deus. O desejo, todo mundo tem desejo de sair por aí, ser santo, todo mundo tem desejo de ser santo. Mas na hora de fazer a prática da santidade, que é o problema, desejo tem, né? Tem gente que tem desejo maravilhoso, mas não tem vontade. A vontade é que realiza. A vontade é a minha consciência moral que me equilibra, que me dá a graça de vencer, de realizar as coisas. Nesse dia eu até estava contando no encontro que eu tive de cura e libertação, no último aprofundamento. Aí uma menina chegou perto de mim, padre, olha, eu estou muito chateado com Deus, porque eu tenho uma vontade imensa, eu tenho um desejo imenso de ser mãe. Olha, e eu não consegui ainda ficar grávida. Eu falei, vou só te fazer uma perguntinha. Você tem desejo imenso? Tem. Eu falei, você gosta de dar banho em criança? Ai, padre, é um negócio complicado. Você gosta de amamentar a criança, passar a noite inteira acordada, aguentando choro? Você sente feliz de fazer isso? Ai, padre, quando eu era nova, minha mãe deixava as crianças, eu queria matar todas elas. Eu falei, larga a mão. Só tem desejo. Só tem desejo, né? Desejo é maravilhoso. Mas ela tem vontade de ser mãe? Ela tem vontade de ficar a noite inteira acordada e sacudindo uma criança? Não tem, né? Na hora que faça
para essa dimensão, a pessoa às vezes só tem desejo, não tem vontade. Muitos de nós temos vontade de ser, temos desejo de ser santo, mas na hora de fazer a vontade de se realizar que é o problema. Na hora que eu preciso fazer uma abstinência, um sacrifício, na hora que eu preciso fazer uma penitência, fazer um jejum, ou fechar a boca, costurar a boca para não falar mal, para não reclamar, para não xingar. Porque às vezes a gente fica achando que o pior mal é uma macumba, um feitiço, uma olhada, uma inveja. O que você acha que é pior? Uma macumba, uma inveja, uma olhada ou o que sai da minha boca? A pior maldição é a que sai da minha boca. É pior do que a magia negra. Dependendo do que eu falo na minha casa, é pior do que a magia negra. Dependendo daquilo que eu xingo dentro da minha casa, é pior do que uma magia negra. É pior do que um feitiço. Às vezes a boca de uma mãe e do pai é pior do que um feitiço dentro da sua casa. Pior do que uma macumba. Pior que o pior pai de santo. Pode juntar todos os demônios que não vai fazer tanto estrago quanto a boca de um pai e de uma mãe. Não tem igual. Arrasa. A palavra de Deus diz que a boca da mãe arrasa até o alicerce da casa. De tão mal, então quando eu falo mal da minha casa, quando eu falo mal do meu esposo, quando a pessoa fala mal da esposa, fala mal do filho, é amaldiçoar as pessoas e a gente acaba amaldiçoando. Amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa o salário, porque essa porcaria desse salário, essa porcaria desse emprego, essa porcaria dessa cidade, essa porcaria do meu carro, a porcaria da minha moto, a porcaria da minha roupa, a porcaria dos meus filhos. Eu não sei porque eu casei com essa porcaria também. É assim, né? E quem gosta de porcaria é o demônio. E às vezes a gente fala e a gente não tem ideia do que a gente está falando. Nós não temos ideia. Mas o demônio realiza. Não é Deus que vai amaldiçoar a sua casa, é o Deus que vai fazer mal para você. Não, é o demônio mesmo, ele vai entrar. À medida que você vai xingando, falando palavrão, que você vai gritando na sua casa, às vezes fala cada palavrão que arrepia até o cabelo das cabeças dos outros que estão ouvindo, né? Então, quando a gente toma uma atitude dessa, nós estamos, às vezes, trazendo diversos demônios para dentro da nossa casa. Diversas forças malignas que vai entrando e vai invadindo a nossa casa e a gente não vai percebendo e quanto mais nervoso a gente fica, mais a gente xinga, mais bravo a gente xinga. A gente vai para o serviço mal, com raiva, brigando, chega no serviço, briga, sai do serviço brigando, volta para casa e vira uma bola de neve. E aí a gente quer ser feliz no meio dessa bola de neve. E ele está dizendo, o que você está plantando? Uma situação terrível. Aí chega no serviço cansado, nervoso, irritado, aí briga com os colegas de trabalho, aí fica uma bola de neve, vai só aumentando o sofrimento, porque a gente vai xingando, vai ficando bravo, né? E cada dia a gente está fazendo isso. As atitudes nossas, às vezes, são atitudes terríveis. Do que você está semeando? Né? É o que está falando Jesus hoje, né? Por isso é importante que aquilo que a palavra de Deus hoje fala também em São Paulo, o que você semeia? É o que você colhe. Aonde você está semeando? No canteiro de Deus você vai colher. E às vezes eu fico vendo as pessoas chegam lá para atendimento. Padre, por que eu não consigo receber as graças de Deus? Por que acontece? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o que bloqueia a minha cura? Primeira coisa, o que bloqueia a minha cura em Deus? O que bloqueia a minha libertação em Deus? Por que a minha casa está assim? Parece que não vai para frente as coisas da minha casa, da minha família. O que está bloqueando? Primeira coisa que bloqueia a nossa cura e nossa libertação, falta de perdão. Se eu não perdoo as pessoas, não tem como Deus adentrar, trazer graça. Não tem como Deus abençoar se eu estou com raiva, com mágoa, com ódio, com espírito de vingança dentro de mim, seja contra qualquer pessoa. Não tem como Deus me abençoar, não tem como eu rezar o Pai Nosso, porque eu tenho que perdoar. A primeira coisa é perdoar as pessoas, e de coração. Jesus disse, se você não perdoar o seu irmão de coração, o Pai que está no céu também não vos perdoará. Então, primeiro bloqueio para a minha cura, minha libertação, minha vida nova, é falta de perdão. Enquanto eu estiver magoado, com raiva de alguém, Deus vai ficar esperando você perdoar para te dar graça.
Então pode escrever no teu coração. Eu preciso perdoar as pessoas de coração. E como é perdoar de coração? Aquela pessoa não participa mais da minha vida. Ela não é dono mais da minha vida. Ela não me faz mais sofrer. Ela não tem poder de envenenar meu coração, a minha vida. Então, enquanto eu não fizer isso, aquela pessoa, aquele mal vai ficar me atormentando, não vai me deixar dormir, não me deixa ser feliz, não me deixa ser alegre, não me deixa realizar, porque aquele mal não deixa que a semente de Deus nasça no meu coração. Não tem como amar com raiva, não tem como amar magoado, não tem como amar com o espírito de vingança, desejando morte para o outro, não tem como amar. Eu preciso saber. Segunda coisa, mentira. Segunda coisa que bloqueia a minha cura e libertação. A mentira. Pai da mentira, João 8,44, é o demônio. Ele é o pai da mentira. Como que você vai dizer para o seu marido que ama se mente para ele? Como você vai dizer para a sua esposa se você mente? Como você vai dizer para o teu pai? Como você vai dizer para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu noivo, para a sua noiva, que você ama e se você mente? E a mentira cria uma desconfiança no nosso coração. E a gente acha que está todo mundo mentindo e enganando. Esse é o grande problema. E às vezes a gente quer ser abençoado mentindo e enganando. Não dá para ser feliz assim. Não dá. Não tem como Deus me abençoar, me curar, se eu estou mentindo. Como é triste. Como a esposa vai abraçar o marido e beijar ele e falar que ama, se está mentindo? Como o marido vai beijar a sua esposa? Como o namorado vai beijar a sua namorada e dizer que ama, se está mentindo? Então, é um bloqueio terrível para a nossa vida, para a nossa cura. A terceira coisa é a falta de arrependimento. Toma uma atitude errada, não tem coragem de pedir se arrepender. Às vezes tem dia que a gente comete coisas, a gente erra, mas o importante não é só errar, se arrepender, até para confessar, eu preciso me arrepender, porque se não arrepender, a confissão não tem como acontecer. A base da confissão, primeiro, é o arrependimento. Arrependi, por isso eu vou lá confessar, e vou tomar uma atitude nova. Então, o arrependimento me dá a graça de reconciliar com aquela pessoa, de voltar atrás. Minha esposa, eu não fiz bem essa semana, me perdoa. Minha esposa, eu não fui boa essa semana, me perdoa. Pai, eu não fui um bom filho para o Senhor, me perdoa. Mãe, eu não fui uma boa filha, um bom filho para você, me perdoa. Então, meu colega de trabalho, eu não fui bom com você, estou arrependido das minhas atitudes, né? Aqui, na igreja, nas ações. Então, quando eu vou fazendo isso, eu vou me quebrando as cadeias que Satanás estava me amarrando, me acorrentando, não me deixando receber as graças de Deus. Ele vai me aliciando desta forma. Então, é preciso que eu saiba que ele vai fazer isso. Depois, a quinta coisa é o ressentimento. Eu fico ressentido e vou alimentando. O pior inimigo de uma pessoa é o ressentimento. Porque aquela pessoa que está ressentida, ela repete a mesma coisa sempre. Ela conta a mesma história. Ai, você sabe aquela fulana que eu encontrei com ela? Ai, menina, você sabe com quem encontrei na rua hoje? Você não acredita. Ela. Aquela sirigaita. Aquela mulher me faz um mal terrível. Então, tá vendo? Ela passa um ano, volta na mesma coisa. E fica. O ressentimento é uma bomba atômica dentro de nós. Porque não nos deixa ser livre. Então, o ressentimento. Outra coisa é votos íntimos. Ai, a partir de agora eu vou ser uma pessoa chata, enjoada. Vai ver comigo. Agora eu vou torcer ela picadinha. Vai ver comigo. E faz voto. Aí a outra, porque o namorado foi embora, eu nunca mais caso. Porque aquele rapaz me traiu, me enganou, eu era uma pessoa boa, carinhosa, que tratei ele bem, me traiu, eu nunca mais eu caso. Pronto, faz voto íntimo de não casar. Faz voto íntimo de não ter filho. Eu vou ter filho? Para quê? Pôr filho nesse mundo? Para ficar sofrendo? E depois, quando casa, quer ter filho, não consegue. E aí vai, né? A minha vida, porque a partir de agora, eu vou tratar as pessoas como ela me trata. Vou tratar de qualquer jeito. Nunca mais eu vou ser boa com ninguém. Vou ser agora ignorante, estúpida, burra. E aí fica mesmo. Porque o demônio fala amém. E a gente não percebe que é assim.
né? Os votos íntimos é tudo aquilo que vai bloqueando, fica no meu interior. E depois eu não sei de onde vem aquele mal, de onde está saindo aquela situação, e ela está dentro de mim, me alimentando. O voto íntimo fica no meu inconsciente e vai alimentando a minha história. Depois tem também as pessoas que vai envolver com o ocultismo, né? Uma mão para Deus e outra para o demônio. Vai lá tomar passe, acredita em benzimento, acredita em mal olhado, acredita em macumba. Acho que a macumba está acabando com a vida dele. Vocês acreditam em macumba? Acreditam ou não? Vocês acham que o demônio pode fazer a gente pecar ou não? Pode ou não? Quem manda na sua vida? O demônio ou Deus? Gente, diga assim, ó, o demônio não tem poder de me fazer pecar. Eu posso pecar, porque eu sou fraco, sou miserável, me deixei dominar pelo mal, mas não por causa do demônio. O demônio não manda na minha vida. Amém? Porque se eu falo que o demônio me faz pecar, quem está mandando na minha vida? Deus ou o demônio? Demônio. Está vendo como é que é? A gente fala uma coisa e pensa outra. Aí a gente está com o coração acreditando que o demônio tem poder de me fazer pecar, que o feitiço pode me destruir. O feitiço pode me destruir? Tudo pode, se eu acredito. Se você acredita em feitiço, pega porque você acredita. Porque eu estou dando crédito, eu estou permitindo. Inveja, pega. Se eu acredito na inveja, ela pega. Porque eu estou acreditando, eu estou permitindo. Tudo que eu acredito, pega. Então, uma coisa é saber que existe. O feitiço existe? Existe. A macumba existe? Existe. Porque assim é, né? A macumba existe, o feitiço existe, a magia negra existe, tudo existe. Mas eu acredito? Eu acredito em quem manda na minha vida? E se Deus manda na minha vida, algum feitiço vai pegar em mim? Alguma macumba vai pegar? Porque eu acredito. Todas estas coisas existem. Mas eu acredito em Deus. Quem é o Senhor da minha vida? Deus. Por isso eu tenho que colocar minha confiança, está vendo? Porque se a gente não coloca, a gente vai alimentar a nossa vida nesta situação. Nós vamos acreditar nela. E nós vamos permitir que ela se realize em nossa vida. Então, tudo aquilo que eu vou acreditando, se você acreditar em horóscopo, se você acreditar em videntes, tudo que você acreditar vai mandar na sua vida, porque você está com a mão para Deus e outra para o diabo, nas coisas dele, naquilo que ele. Por isso está aqui, ó, para você nunca esquecer. Vou ler para você nunca esquecer disso. Está aqui, ó. Deuteronômio 18, versículo 9. Para você nunca esquecer que Deus está dizendo para você. Ó. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não porás imitar a prática abominável daquela gente. Não faça teu filho passar pelo fogo, nem tua filha, nem quem dê adivinhação, astrologia, auguro, feiticismo, magia, espiritismo e evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina quem dão essas práticas. Quem for lá mexer, Deus o quê? Deus o quê? Pronto, Deus abomina quem pratica essas coisas. Então, eu tenho que saber se eu fui, se eu não fui. Por isso nós podemos pedir a graça de Deus para que a gente possa o quê? Ser lavado, ser santificado e libertado de tudo isso. Nós viemos aqui para fazer uma obra nova em nós. Por isso Deus nos trouxe aqui para que a gente saiba o que está bloqueando a minha cura, a minha libertação, a minha vida nova. Às vezes a gente fala, nossa, minha casa está tão ruim, as coisas não dão certo. Porque às vezes eu estou xingando, estou amaldiçoando, falando palavras perniciosas dentro da minha casa, xingando o meu trabalho, xingando o meu comércio, xingando as pessoas, amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando a minha vida, ou amaldiçoando aquilo que eu tenho.
Mas a gente não percebe, porque a gente acostumou a fazer assim. Mas Deus nos trouxe aqui para a gente nos libertar de tudo isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu peço esta graça hoje para mim, para que eu possa experimentar esta vida nova, porque o Senhor disse que é necessário nascer de novo, e eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser um homem novo, eu preciso ser lavado no teu sangue. Então eu quero te pedir a graça de todas as pessoas que eu preciso perdoar, que me machucaram, que me feriram, que me roubaram, que foram desonestos comigo, que me deram prejuízo, que foram indignos comigo. Assim como o Senhor me perdoa também de todos os meus pecados. Dai-me esta graça de perdoar as pessoas que eu guardei mágoa, raiva, que eu talvez tenha falado que nunca perdoaria. Mas hoje, em virtude de tudo que eu preciso de Ti, da minha libertação, da minha vida nova, de ser um homem novo em Deus, lava-me com Teu sangue de toda falta de perdão. Eu também quero renunciar a todo espírito de mentira, todo espírito de enganação, pelas vezes que eu menti às pessoas, que eu usei a mentira como justificativa na minha vida, e essa situação ficou dentro do meu coração, e às vezes eu acabo mentindo, seja ela a mais insignificante mentira, a menor que seja, às vezes com medo de dizer a verdade, às vezes eu conto mentiras, com medo de situações, com medo de brigas, às vezes eu acabo mentindo. Eu quero renunciar a todo espírito de mentira. Lava-me, Senhor, de todo ressentimento, que às vezes eu trago no coração, que eu fico alimentando do meu passado, da minha história, da minha vida, do meu pai, da minha mãe, dos meus colegas de escola, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de rua, dos meus tios, avós, todo o ressentimento que às vezes ainda brota dentro de mim. Lava-me, Jesus, com teu sangue. Sim, Senhor Jesus, diga: lava-me, Senhor, de todas as vezes que eu não arrependi das minhas atitudes, que eu não tive coragem de pedir perdão ao meu pai, à minha mãe, aos meus amigos, às pessoas que me amam, e que às vezes por fraquezas e misérias eu acabei errando, até deixando que a culpa recaísse sobre alguém. Lava-me, Senhor, de toda a falta de arrependimento, de chegar perto das pessoas, de reconhecer os meus erros, de voltar atrás. Dá-me esta graça e lava-me com teu sangue, Senhor. Todas as pessoas que ficaram machucadas comigo e que hoje não conversam mais comigo, porque eu andei fazendo isso com elas. Dá-me esta graça hoje, Senhor. Todo o voto íntimo que eu fiz, de falar que nunca mais fazia isso, e acabei fazendo votos íntimos de não amar as pessoas, de não voltar mais atrás. Tudo que eu fiz de voto íntimos, que agora eu tenho consciência, Senhor, de todas as vezes que eu acreditei em feitiço, em magia, espiritismo, macumba, em mal olhado, em inveja, em olho gordo, diga: lava-me, Senhor. Se eu acreditei nisso, se eu abri meu coração, se eu abri a minha casa, a minha vida, diga: eu que sou o pai de uma família, tudo que o pai faz é para toda a família. Eu quero renunciar a toda a maldição que vem do ocultismo para minha casa. Você que é mãe, diga: eu sou a cabeça da minha família também. Eu quero renunciar a toda a maldição de ocultismo que entrou na minha família. Tudo que está bloqueando a libertação, a cura, a bênção da minha casa, a prosperidade da minha casa. E diga: Senhor, tudo também que eu fiz desonesto, que eu possa ter dado prejuízo às pessoas, se eu não fui honesto no meu trabalho, no meu dinheiro,
nas minhas contas, se eu deixei de pagar alguém, dá-me a graça, Senhor, de poder um dia reparar. Mas eu quero pedir perdão por toda e qualquer desonestidade, porque eu sei que a desonestidade fecha as portas da providência para mim. Que o Senhor abra os reservatórios, porque agora estou me reconhecendo como um homem que às vezes comete pecados graves, fracos, miseráveis. Mas eu estou aqui, Senhor, pedindo a graça desta cura, desta libertação, desta vida nova para mim. E creio que o Senhor nos dá a graça hoje, diante desse dia, para nós, desse martírio de São Lourenço. A igreja nos oferece sempre, em momentos oportunos, a graça da oração. A graça de uma oração especial que a igreja oferece a seu povo em certos momentos. E diga: Senhor, dai-nos esta graça, porque eu preciso, mais do que nunca, destas orações para a minha libertação. E hoje, em virtude deste martírio de São Lourenço, em virtude da nossa necessidade, da nossa cura, da nossa libertação, nós desejamos receber a oração do exorcismo. Então fique de pé. Eu vou fazendo a oração e você vai traçando sobre você o sinal da cruz quando eu fizer, para que a gente possa receber esta oração, para a gente se libertar de tudo aquilo que tem nos prendido, nos amarrado, que tem até mesmo não nos deixado ser curados das nossas doenças e enfermidades. Mas nós pedimos esta graça. Eu vou fazendo a oração e vocês traçam sobre vocês esse sinal da cruz. Nós te exorcizamos quem quer que seja, espírito mundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ser expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus, resgatada pelo sangue precioso do Cordeiro Divino. Não ouse mais, perfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus e atormentar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te Deus Altíssimo, em quem tua grande soberba pretende igualar ao qualquer que os homens salvem sem conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te majestade de Cristo, Verbo eterno feito carne, que para salvar a sua humanidade perdida por seu ódio, humilhou-o, fazendo obediente até a morte, e edificou a igreja sobre a rocha firme, decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão com ela, porque permanecerá com ela até a consumação do século. Ordena-te virtude oculta da cruz, dos mistérios da fé cristã. Ordena-te gloriosa Virgem Maria, em que em sua imaculada conceição destruíste a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te sangue dos mártires, piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo ao ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de quanto nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e oferecer o veneno da perdição. Cessa de fazer mal à igreja e de amarrar-se a tua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inimigo, inventor e inimigo da salvação do homem. Dar lugar a Cristo em que nada encontraste em tua obra. Dar a igreja una, santa e católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com teu sangue. Abaixa-te sob a poderosa mão de Deus. Treme a invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus. A quem os infernos temem, a quem as virtudes do céu estão sujeitos, as potestades, dominações, a quem os querubins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Põe a mão e diga: Senhor Jesus, lave agora todos os meus pensamentos, todos os meus olhos com teu sangue redentor. Purifica meus olhos para que eu possa ver as graças de Deus. Purifica os meus ouvidos para que eu possa ouvir as graças, a palavra de Deus e guardá-la no coração.
Lava a minha boca, santifique a minha boca para que as palavras que saiam agora sejam palavras santas, que edificam. Lave o meu coração, para que meu coração seja como o coração de Cristo. Lave todo o meu corpo com o teu sangue redentor, as minhas doenças e enfermidades, todas as falsas enfermidades que estão em mim. Lave agora, Senhor Jesus, os meus braços, para que sejam braços justos, honestos, trabalhador, braços de carinho, braços que edificam. Lava as minhas pernas para que eu caminhe com segurança rumo ao céu, rumo à glória de Deus, à bênção de Deus, à glória de Deus. Santifica agora meu corpo, Senhor, com o teu sangue redentor. Lava e enche-me com o teu Espírito Santo, para que eu possa ser um homem repleto do Espírito Santo, queimado e santificado pelo Espírito Santo a uma vida nova, queimando todas as contaminações, todas as maldições da minha vida. Enche-me com a tua graça, enche-me com a tua alegria, porque eu quero ser este homem novo, nascido, lavado e santificado no teu sangue redentor. E diante desta graça diga: eu quero professar a minha fé em Deus, para que o demônio saiba de uma vez por todas que na minha casa está o Senhor, que na minha vida está o Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido e deu o Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E diga: Senhor Jesus, manda teus anjos na minha casa e expulsa de lá toda força maligna, tudo que está tentando destruir a minha casa, destruir a minha família, causando doenças, enfermidade, bloqueando a nossa vida financeira, nossa vida afetiva e familiar. Expulsa da minha casa agora toda a força maligna, que ali fiquem os anjos de Deus. Lá no meu trabalho, eu te consagro o meu trabalho, eu te consagro a minha vida financeira, eu te consagro a minha vida de oração, eu te consagro agora, Senhor, todo o meu ser. Eu consagro agora, Senhor, tudo que tenho e possuo, tudo que o Senhor me deu agora eu te consagro, Senhor, para que assim agora a minha casa seja a casa de Deus, da família de Deus, que meu trabalho seja a vinha onde ali, Senhor, o Senhor abençoe, para que agora tudo que eu tenho, seja todos os objetos da minha casa, seja o carro, tudo aquilo que eu possuo, Senhor, que seja consagrado a Ti, para que o demônio não tenha mais poder de tocar em nada, porque eu te consagro, Senhor, toda a minha família e a minha vida, para que assim a gente possa viver agora como esta família de Deus, homens lavados e santificados no sangue de Jesus. Diz: eu quero, Senhor, ser este homem lavado e santificado no Teu sangue, este homem novo, cheio do Teu Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. O teu sangue cura-me, teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida. O teu sangue cura-me, teu sangue liberta-me e expulsa todo o mal da minha vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!